Muito bem, meus amigos, meus alunos, meus colegas de magistério, povo em geral, você que gosta de estudar língua portuguesa, você que é interessado em literatura, você que quer melhorar um pouco a sua cultura, você está no canal certo, no lugar certo, canal do professor Bonifácio, aqui junto com você para esse momento de aula, esse momento especial de mais uma aula aqui no canal do professor Bonifácio. Faça sua inscrição em meu canal, ative o sininho e receba as mensagens, os avisos dos meus vídeos. Eu sou professor da Rede Estadual de Ensino, aqui de Jacareí, na escola João Feliciano. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2020, vamos mais uma aula? Vamos, galera! Ei, galera, mais uma aula! Hoje vamos falar sobre alguns recursos de estilo de linguagem, figuras de linguagem, estilos de linguagem. Mais uma vez, mais uma aula. Eu agradeço a sua audiência. Você que já fez inscrição no meu canal, obrigado. Você que não fez ainda, faça sua inscrição e participe comigo desse trabalho de estudo da língua portuguesa. Estilos que nós usamos com os recursos de linguagens, os recursos de figuras de linguagem, comparação, metáforas e outros. Quando são utilizados recursos de estilo, os elementos da linguagem são desviados do seu estado original. Você sabe que estilo de linguagem, quando são usados, eles são usados para dar um sentido extra, um sentido além daquele que é literal, daquele que é habitual, daquele que é da primeira linha. Aí você cria, por assim dizer, uma segunda linha de interpretação, certo? Uma segunda área de estudo. E, sendo assim, esse desvio intencional tem por finalidade sugerir determinada imagem na interpretação textual, certo? Ok, vamos ver então algumas imagens, algumas figuras nessa linguagem interpretativa. Vamos ver? Vamos olhar primeiro a linguagem interpretativa de comparação e metáfora. Algo que você já ouviu, já estudou, mas talvez você esqueceu. Vamos aprimorar esse estudo? Aqui é o professor Bonifácio, você está no canal do professor Bonifácio. Vamos olhar a comparação e metáfora. Vamos ver então sobre esses dois princípios, essas duas figuras de linguagem. A comparação é figura de largo uso na linguagem, é de longo e forte uso, viu? A comparação é uma figura de linguagem muito usada na linguagem de modo geral. Consiste em identificar dois objetos a partir de uma característica que ali é comum. Então, consiste em identificar dois objetos a partir de uma característica que lhe é comum, certo? A comparação, por exemplo, vamos ler esse texto sobre a comparação. Um índio é um texto de Caetano Veloso que fala sobre comparação. Veja, um índio descerá de uma estrela colorida brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Olha aí. Depois de exterminada a última nação indígena e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada dos mais avançado das tecnologias, virá impávido que nem Muhammad Ali, virá que eu vi
apaixonadamente como Peri, virá que eu vi, tranquilo e infalível, como Bruce Lee, virá que eu vi. Olha aí a comparação feita, né, pelo músico, pelo cantor sobre essa música que ele escreve, fazendo o quê? Comparações. É possível estabelecer, a partir do exemplo, uma estrutura de comparação que percorre as seguintes etapas. Vamos, através dessa música, ver algumas etapas de comparação. Nós vimos que termo comparado é o que compara, é o índio. O termo comparado, o que compara, é um índio. Ele faz a comparação com o índio. Termo comparantes, objetos com as qualidades, né, os quais se comparam, ou seja, objetos com os quais ele faz comparação. Quais os objetos dessa música que o autor faz comparação? Muhammad Ali, Peri, Bruce Lee. Então ele tem objetos para comparar com os índios. Termos comparativos como, tal como, tal como, tão como, semelhante a, que nem, feito a, que nem, como, são termos comparativos que são usados para fazer comparação com outro termo. Nesse caso, o comparado é o índio, com os termos comparantes, que são objetos como Muhammad Ali, Peri, Bruce Lee. Pontos de comparação, o resultado da comparação em qualidades ou defeitos. A impavidez, a paixão, a tranquilidade, a infabilidade. Pontos de comparação, o resultado da comparação em qualidade ou defeitos. A impavidez, a paixão, a tranquilidade, a infabilidade. Então, é um uso da comparação. Então, nós vimos aqui esse exemplo de comparação. Agora vamos ver o segundo exemplo, segunda figura de linguagem, que é a metáfora. Metáfora. A metáfora é uma figura de sustentação da linguagem literária. É uma figura para sustentar a linguagem literária. É uma comparação em que não se explicita nem o termo comparado, nem o termo comparativo, nem o ponto de comparação. Não fica tão claro, tão explícito. Não explicita, né, o termo comparado, nem o termo comparativo, nem o ponto de comparação. É diferente da figura de linguagem de comparação. Metáfora, há uma ideia a ser defendida ou definida ou expressa. Há uma outra coisa ou ideia em que o autor ou o falante percebeu haver alguma semelhança ou relação com a primeira. A semelhança resultante da intersecção das duas ideias é a metáfora. A semelhança resultante da intersecção das duas ideias é metáfora. Acompanhe um trecho de letra de Tigresa, de Caetano Veloso, por exemplo. Aqui é o uso da metáfora. O uso da metáfora, exemplo. Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu. Tá vendo? Aqui ele fazendo uso de uma comparação, certo? Comparação. É possível estabelecer qual é o processo metafórico resultante do texto. A ideia ser definida, mais ideia imaginária com que se relaciona. Então, é possível estabelecer qual é o processo metafórico resultante do texto. Ideia ser definida,
ideia imaginária com que se relaciona, igual a mulher que é comparada com tigresa. Mulher que tem as qualidades de tigresa, uma mulher bela, sensual. É isso que o autor está falando, né? Há, portanto, nesse texto, nesse pedaço de música, uma comparação implícita, não está explícita, em que não aparecem os termos comparativos. Quais são os termos comparativos? É como, é tal como, tão, como. Esses termos comparativos não se apresentam, portanto, quando eles não estão claros, explícitos, é uma figura de linguagem chamada metáfora. Se o poeta tivesse dito: conheci uma mulher que era como uma tigresa de unhas negras, haveria gramaticalmente haveria uma comparação, certo? Não foi o que ocorreu. Ele pulou uma etapa e igualou a relação. Observe esse mesmo processo no exemplo a seguir. Olha, tem um exemplo a seguir aqui sobre metáfora. Olhos, o topo da expressão. Lábios, a máquina do sorriso. São metáforas. Então vale dizer, os olhos são ou parecem ser o topo da expressão, ou os lábios são ou parecem a máquina do sorriso. Olhos, o topo da expressão. É uma metáfora. A área em volta dos olhos é uma das mais movimentadas no ato de sorrir. Ou no ato de sorrir é uma das mais movimentadas. Chamada de região periorbital. É coberta por uma pele muito fina, né? E justamente para garantir a mobilidade, sua rede de suporte é menos densa e firme. Essa característica torna a região vulnerável a rugas, por exemplo. Certo? Ok. Lábios, a máquina do sorriso é outro exemplo da metáfora. Todo movimento enruga a pele, em particular na chamada região perioral, região perioral, em volta dos lábios. Como em volta dos olhos, essa área é super fina e muito sensível às agressões externas. Ok, amigo. Então nós temos figuras de linguagem hoje, alguns tipos de figuras de linguagens, temos outras figuras que são as metáforas, né? Além da metáfora em si, tem também as metáforas clichês. Metáforas clichês. Vamos ver também sobre isso? Vamos continuar estudando sobre metáforas? Um estudo especial de metáforas com o professor Bonifácio, aqui no canal do professor Bonifácio. Obrigado pela sua participação, por você que já se inscreveu no canal. Se você não se inscreveu ainda, faça sua inscrição e participe conosco. Na língua corrente, há processos metafóricos a todo instante. A todo instante nós usamos figuras de linguagem tipo metáforas, comparações. Um deles consiste em transferir o nome de uma coisa para designar outra por causa da ausência de um termo próprio, chamado a catacrese. A catacrese é o nome catacrese, significa abuso. É uma espécie de metáfora forçada, ou seja, é um tipo de intensidade de metáfora. É uma intensa metáfora além do normal da mesma. É o catacrese. Catacrese, exemplos: pé da mesa, barriga da perna,
enterrar uma agulha na pele, enterrar na terra, aterrissar em alto mar, aterrissar em alto mar, isso chama-se catacrese. As metáforas clichês, que são muito usadas, clichês como algo repetitivo, como algo de comum, acordo em uso, é um acordo universal no sentido da língua portuguesa de usar esses clichês. É necessário muito cuidado ao usar as metáforas mais comuns da língua corrente, já incorporadas ao patrimônio linguístico comum. Há metáforas que já são inseridas no linguajar comum da língua portuguesa. São formadas a partir de relações com nomes de plantas, parte do corpo humano, de objetos e utensílios, entre outros. O uso indiscriminado torna-as vulgares. Tem que ter bom senso e cuidado para usar metáforas clichês. Ok? Vamos ver então um quadro das metáforas clichês. Às vezes elas são catacreses, às vezes são catacreses. Vamos lá? Vamos usar o exemplo de metáforas tipo catacreses, com nome de animais, por exemplo. Catacreses ou metáforas clichês, tipo comparações com nomes de animais. Vamos lá. Esta pessoa é uma víbora. Exemplo de catacrese ou de metáforas clichês. São muito correntes, muito usadas. São palavras ou frases bastante usadas na nossa língua portuguesa. Uma serpente, uma raposa, ele é um touro, ele é um burro, um quadrúpede, uma fera. Fulano é uma fera. Está usando uma metáfora clichê. Com nomes de vegetais. Nós temos primeiro exemplo com nomes de animais, agora com nomes de vegetais. Este menino é uma flor. O tronco familiar é o tronco familiar. Raízes da nacionalidade, ramo das ciências, maçã do rosto, tá vendo? Usando clichês, catacrese com vegetais. Este menino é uma flor, o tronco familiar, raízes da nacionalidade, ramo das ciências ou maçã do rosto. Agora, catacrese ou metáforas clichês. Estamos aqui no canal do Professor Bonifácio. Você que não se inscreveu no meu canal, convido você para se inscrever, para fazer sua inscrição no canal do Professor Bonifácio. Assista nossas aulas, participe conosco. Metáforas clichês com uso de partes do corpo humano. Boca do túnel, barriga da perna, olhos d'água, o olho d'água, cabeça de motim, cabelo de milho, ventre da terra, língua de fogo, folha de rosto, tá vendo? Dente de alho, mão de direção, pé da mesa, costa litoral, né, a costa do país, coração da floresta, tudo são usos de clichês metafóricos que são bastante usados. Com nome de objetos e utensílios. Tapete de relva, vale de lágrimas, monte de papéis, montanha de absurdos. Completar 20 primaveras, dilúvio de impropérios,
tempestade de amor. Olha aí o uso das metáforas, clichês, das catacreses. Catacreses também são esse tipo exagerado, além do comum, do uso das metáforas. Meus amigos, meus alunos, meus colegas professores, estudiosos, curiosos da língua portuguesa, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Você já se inscreveu no meu canal? Muito obrigado. Se não, faça sua inscrição em meu canal. Tá bom? Eu agradeço você pela sua audiência. Continue assistindo minha programação no meu canal no YouTube. Esse canal no YouTube chama-se Professor Bonifácio. Assista também as minhas mensagens no Facebook, tá bom? No Instagram. Acompanhe o Professor Bonifácio, professor e pastor Bonifácio. E estamos aí firmes, sempre juntos, procurando fazer o melhor para o nosso próximo e para, acima de tudo, para o nosso Deus. Amém. Até a próxima aula. Obrigado.